Será que podemos rezar deitados? O que Santa Catarina nos ensina? Certa vez, no silêncio da madrugada, uma jovem religiosa caiu em oração, mas estava cansada e, em vez de ajoelhar-se diante do crucifixo, deixou-se ficar deitada em sua cama. Seu coração ainda buscava a Deus, mas seu corpo transmitia outra mensagem: comodidade, distração, falta de entrega. Naquela noite, uma experiência misteriosa a sacudiu, e ela compreendeu que rezar sem reverência podia abrir brechas de fraqueza em sua vida espiritual. Este foi um dos alertas que Santa Catarina de Bolonha deixou a todos nós: a postura do corpo não é algo indiferente, porque o corpo e a alma formam uma unidade que glorifica ou despreza a Deus em cada gesto. Ela dizia que quando oramos deitados, muitas vezes a oração perde força, porque o corpo convida ao sono e o espírito se dispersa, e que a reverência exterior fortalece a fervor interior. Não se trata de um simples detalhe, mas de uma chave espiritual para quem busca realmente crescer na intimidade com o Senhor. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa o tempo e o invisível. Santa Catarina de Bolonha aprendeu, por meio de visões e penitências, que a oração não é apenas um exercício da mente, mas um ato que envolve todo ser humano. Ela mesma passava noites inteiras em vigília, em adoração, sustentada pela graça, mesmo quando seu corpo implorava por descanso. A santa percebia que o demônio tenta tornar nossa oração pesada, preguiçosa, distraída, e uma das formas mais sutis de fazer isso é convencer-nos de que não importa se rezamos deitados, distraídos, apressados. Ela advertia suas irmãs do convento que, quando se dirigirem a Deus, que o façam como se estivessem diante do Rei dos Reis, do Senhor do céu e da terra, porque cada gesto exterior é reflexo da devoção interior. Não significa que seja proibido rezar deitado em situações de enfermidade ou impossibilidade física. Deus, que vê o coração, acolhe a oração do doente, do idoso, de quem não pode mover-se com liberdade. Mas para os que têm saúde e forças, transformar o ato da oração em um momento de descanso confortável, deitado sem necessidade, pode revelar tibieza e descuido. Catarina alertava: a alma que não vigia nos pequenos detalhes logo se perderá nos grandes. E justamente porque ela conhecia os perigos espirituais do descuido, deixou ensinamentos que ainda ecoam. Você já percebeu como é mais fácil dispersar-se quando tenta rezar no leito? Como as palavras tornam-se rápidas, sem fervor, e logo o sono vence. A Igreja, com sabedoria, sempre ensinou que a oração é um ato de adoração a Deus, e a postura corporal ajuda a dar-lhe o lugar que ele merece. Quando ajoelhamos, inclinamos a cabeça, unimos as mãos, estamos educando nossa alma a adorar com reverência. Santa Catarina viveu essa verdade com tanta profundidade que chegou a ver em visões, como as orações preguiçosas se perdiam no vazio, enquanto aquelas rezadas com devoção e sacrifício subiam ao trono de Deus como incenso puro. Santa Catarina de Bolonha dizia que a oração distraída e desleixada é como oferecer um presente estragado a um rei. Não é que o rei não queira aceitar, mas quem ama de verdade procura oferecer o melhor, e não o resto. Quando nos colocamos deitados sem necessidade para falar com Deus, não estamos oferecendo o melhor, mas o que sobra de nossas forças. Foi por isso que a santa advertia suas irmãs: guardai o corpo em reverência, porque é templo do Espírito Santo. Não é pequeno o dano de uma oração feita sem o coração desperto. E essas palavras ecoam até hoje, porque ainda vivemos na tentação de transformar a oração em um hábito de conveniência, e não em uma entrega amorosa. As visões de Santa Catarina eram muitas vezes pedagógicas.
Em uma de suas experiências místicas, ela viu uma alma que durante a vida havia cultivado o hábito de rezar deitada, sem atenção, sem fervor, apenas repetindo palavras como quem cumpre uma obrigação. Essa alma, no purgatório, sofria terrivelmente porque suas orações, em vez de servirem de escada para subir ao céu, haviam se transformado em areia que se desfazia em suas mãos. A santa chorava diante disso e pedia às suas companheiras que nunca rezassem de modo preguiçoso, pois a oração é o respiro da alma, e cada oração mal feita é como se o coração se fechasse por um instante para o amor divino. Outros santos também confirmaram essa realidade. Santa Teresa de Ávila dizia que orar sem atenção é como um corpo sem alma. São Francisco de Sales recomendava sempre unir o corpo à devoção interior, pois quando ajoelhamos, inclinamos a cabeça ou estendemos as mãos, estamos ajudando a alma a permanecer firme diante de Deus. Santa Catarina de Bolonha, em sua simplicidade, ensinava o mesmo: a oração deve ser feita como se Cristo estivesse fisicamente diante de nós. Imagine, você falaria deitado com desatenção, se estivesse na frente de Jesus em carne e osso. É aqui que entra o grande risco espiritual. A oração preguiçosa abre espaço para a tibieza, aquela frieza da alma que não rejeita Deus, mas também não se esforça para amá-lo com todo o coração. É a tibieza que, segundo o Apocalipse, o Senhor vomita de sua boca, porque não é quente nem fria, mas morna. Santa Catarina via a tibieza como um dos maiores perigos, porque ela se infiltra sem ser notada. Não é uma queda escandalosa, não é um pecado mortal visível, mas é a lenta perda do fervor, até que a alma já não deseja as coisas do alto. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina conta que em um de seus êxtases viu anjos recolhendo as orações fervorosas como flores perfumadas que eram levadas diante do trono de Deus. Mas também viu orações frias preguiçosas feitas sem devoção, que caíam ao chão como flores murchas sem perfume. Isso a fez compreender que a postura não é apenas um detalhe, mas parte essencial do ato de orar. Não é a posição em si que salva, mas a intenção de colocar-se com reverência diante de Deus, e essa reverência começa pelo corpo. Quando alguém insiste em rezar deitado sem necessidade, abre espaço para que o demônio semeie distrações, pensamentos vazios e até sonhos confusos. Por isso Catarina insistia: se o corpo está disposto, a alma o seguirá. Se o corpo se entrega ao repouso, a alma cairá no torpor. A oração deitado sem necessidade é um convite ao sono, e não ao diálogo com o Altíssimo. Isso não significa que quem reza deitado esteja pecando sempre, mas significa que está se privando de uma graça maior, de uma experiência mais profunda. A Igreja sempre ensinou que a oração é a elevação da mente e do coração a Deus, mas não se trata apenas de um movimento interior. Somos corpo e alma, e por isso o modo como nos colocamos diante de Deus revela e fortalece o que sentimos interiormente. O Catecismo da Igreja Católica ensina que o corpo participa da oração. O sinal da cruz, a genuflexão, o ajoelhar-se, o erguer das mãos. Todos são gestos que ajudam a alma a entrar em sintonia com o sagrado. Santa Catarina de Bolonha, vivendo intensamente a vida de oração no convento, percebeu isso de forma luminosa. Ela dizia que cada inclinação do corpo é como uma chama que se acende diante de Deus, e que os anjos acompanham com alegria cada gesto de reverência. Rezar deitado sem necessidade não é apenas uma fraqueza do corpo, mas um sinal de que a alma está cedendo à preguiça espiritual. A preguiça espiritual, ou assídia, foi descrita pelos santos como uma das armadilhas mais sutis do inimigo.
Não é apenas a vontade de descansar, mas uma tristeza pelas coisas de Deus, um cansaço interior que nos faz preferir o sono à oração, o comodismo à entrega. Santa Catarina via a assídia como um veneno silencioso que enfraquece a vida espiritual e impede a alma de alcançar a união plena com Cristo. Quando a Igreja avalia as práticas de oração, sempre o faz com prudência e zelo, para que o fiel não se confunda com superstições ou práticas que desrespeitam o mistério de Deus. É diferente, por exemplo, de uma pessoa enferma ou idosa que só pode rezar deitada. Ali, Deus se inclina com compaixão e acolhe a oração com toda sua força. Mas para quem tem saúde, escolher rezar deitado apenas por comodidade pode ser um sinal de tibieza. Santa Catarina de Bolonha, em suas instruções às noviças, recomendava sempre: guardai vosso corpo em disciplina. Não vos deixeis levar pela carne preguiçosa, mas ensinai-a a dobrar os joelhos, porque assim a alma se inclina com ela. O que a Igreja nos convida a fazer é unir corpo e alma no ato de orar, para que tudo em nós seja entregue a Deus. Não se trata de teatralidade, mas de verdade. Ajoelhar-se é reconhecer que somos pequenos, inclinar-se é confessar nossa necessidade, erguer as mãos é suplicar como filhos. Santa Catarina nos ensina que esses gestos são como chaves invisíveis que abrem portas no céu. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Santa Catarina também advertia que o inimigo busca meios sutis para enfraquecer a oração. Não começa tirando a oração do fiel, mas esvaziando-a de fervor. Primeiro distrai, depois acomoda, em seguida adormece. Até que a oração, que deveria ser fogo, se torna apenas cinza. Foi por isso que a santa se levantava durante a noite para rezar diante do crucifixo, mesmo quando seus olhos pesavam de sono. Ela sabia que cada gesto de sacrifício, cada renúncia à comodidade, oferecia a Deus um perfume agradável e gerava frutos de conversão para muitas almas. Aqui está a diferença. Rezar com o corpo desperto é cooperar com a graça, é mostrar que nossa carne e nosso espírito desejam o mesmo Senhor. Rezar deitado sem necessidade é como dizer a Deus: vem a mim, mas eu não quero levantar-me para ir até ti. Santa Catarina nos lembra que o amor verdadeiro não mede esforços, mas busca honrar aquele que tanto nos ama. Santa Catarina de Bolonha sempre insistiu que a oração não é apenas um hábito, mas um encontro. E como em todo encontro importante, nos apresentamos com reverência. Imagine um homem que vai ao encontro do Papa ou de um rei e chega deitado, sonolento, sem sequer se levantar. Seria considerado desrespeito, falta de amor, falta de atenção. Assim também é quando nos dirigimos ao Rei dos Reis, ao Senhor de toda a criação. Catarina dizia às irmãs: não vos aproximeis do esposo como quem se joga ao leito, mas como quem se ajoelha ao altar. Não se trata de um legalismo, mas de amor. É o amor que nos faz querer estar de pé, de joelhos, de mãos erguidas, em plena entrega. O corpo fala, mesmo quando a boca se cala. E é por isso que a Igreja sempre zelou para que a oração fosse reverente. Porque o gesto exterior educa o coração, e o coração forma a vida espiritual. Santa Catarina via nisso não apenas um detalhe, mas uma arma contra o inimigo que tenta roubar nossa oração. Ela mesma dizia que cada oração feita com o corpo desperto e humilde lançava luzes que feriam os demônios e libertavam almas do purgatório. Você pode perguntar: mas se eu já tenho o hábito de rezar deitado, o que devo fazer? A resposta da santa é simples e ao mesmo tempo exigente: discipline-se. Comece aos poucos. Se você costuma rezar deitado na cama, levante-se e faça pelo menos uma oração de joelhos. Coloque-se diante de uma cruz, de uma imagem de Nossa Senhora, e fale com o coração.
Se o cansaço pesar, ofereça esse sacrifício como amor. Santa Catarina ensinava que cada pequeno gesto de esforço por amor a Deus tem valor infinito, porque se une ao sacrifício de Cristo. E lembre-se, não é pecado mortal rezar deitado. Deus vê o coração e acolhe a oração dos enfermos, dos fracos, dos que nada mais podem. Mas se você pode mais, ofereça mais. Não se contente com o mínimo, porque o amor sempre pede o máximo. Não é o conforto que santifica, mas o sacrifício. E a oração, quando feita com todo o ser, é capaz de mover o céu e a terra. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. E assim como Santa Catarina iluminou suas irmãs com conselhos práticos, hoje ela nos ilumina a todos. Vigia a tua oração. Guarda teu corpo em reverência. Não te contentes com palavras vazias. Ora como quem ama, ora como quem crê, ora como quem sabe que cada gesto diante de Deus ressoa na eternidade. Quando vier a tentação de rezar deitado, lembra-te das palavras da santa. Quem ama de verdade não busca o leito, mas o altar. E diante desse ensinamento, podemos fazer juntos uma oração. Senhor Jesus, eu te ofereço meu corpo, minha mente e meu coração. Ensina-me a rezar com reverência, a não ceder à preguiça, mas a estar desperto diante de ti. Por intercessão de Santa Catarina de Bolonha, fortalece-me na luta contra a tibieza, e que cada gesto meu, mesmo menor, seja feito em amor e reverência a ti. Recebe, Senhor, minha oração por todas as almas esquecidas do purgatório, e transforma minha fraqueza em força pela tua graça. Amém. Pela comunhão fervorosa. Meu Senhor e meu Deus, ao receber-te na comunhão, desejo acolher-te com todo o amor que meu coração é capaz de oferecer. Purifica em mim toda distração, toda frieza, todo costume vazio. Faz de cada comunhão um encontro verdadeiro que ilumina minha vida e dá frutos de santidade. Que por intercessão de Santa Catarina de Bolonha, eu nunca me acostume com a tua presença, mas te receba sempre com fé viva, humildade profunda e amor ardente. Amém. Pelas almas esquecidas. Jesus de infinita misericórdia, ao unir-me a ti na comunhão, quero também oferecer meu coração pelas almas que sofrem no purgatório. Tu conheces cada uma delas, suas dores e esperanças. Por intercessão de Santa Catarina de Bolonha, derrama tua luz sobre essas almas, abre-lhes as portas do céu e concede-lhes o descanso eterno em teu abraço. Recebe, Senhor, esta súplica unida ao teu sacrifício e transforma minha oração em consolação para os que esperam na purificação. Amém.